Esta é mais uma edição do mini podcast Perguntas e Respostas com Arthur Sérgio Neto. O entrevistado de hoje é Newton Rampasso, um especialista em crop circles, direto da Inglaterra. Fala, Newton. Eu sei que você está aí na Inglaterra, está em plena temporada 2024, provavelmente deve estar no meio dos campos dos trigais da Inglaterra. A minha primeira pergunta é o seguinte: eu queria que você falasse da rotina da pesquisa aí na Inglaterra, a rotina de vocês. Porque vocês são uma equipe de pesquisa verdadeira do Crop Cycle, né? Vocês são 4, 5 pessoas completamente dedicadas ao levantamento desses crops e à investigação para determinar a autenticidade dos crop cycles, né? Avaliando todas as características. Então, você uma vez me falou sobre qual é a dinâmica que existe hoje, né? Hoje em dia, os primeiros a avistarem os crops são os aeronautas, né? O pessoal que voa, o pessoal que dá instrução de voo aí nessa região, porque vocês estão aí no verão e o verão o dia acontece mais cedo, então os caras aproveitam para voar e para dar aulas e é a melhor condição de voo para eles poderem dar instrução para os alunos. Então me fala um pouco mais dessa dinâmica aí. Como acontece isso aí? Como é que vocês são informados diariamente sobre a possibilidade de novos crops aparecerem aí? Então, Arthur e todos os interessados no tema, a nossa rotina de pesquisa, ela começa já com as viagens, né? Com a busca pelas localizações áreas estimadas, e a aviação aqui, ela é muito ampla, ela abrange várias regiões. E durante o verão começa, como você mencionou, desde cedo e vai até tarde da noite. E então essa rotina ela acontece através de um network de colegas da aviação, dos drones e da pesquisa de campo. Muito bom, Newton. Excelente. É fantástico saber que tem um grupo dedicado e que existe um roteiro, existe uma dinâmica. Claro, vocês devem estar o tempo todo se adequando às condições aí no momento que os crops aparecem. Mas você me falou também de um protocolo que vocês criaram, onde vocês avaliam vários aspectos na tentativa de prever aonde surgirão os novos crop cycles. E vocês acabam que, quando aplicam essa dinâmica, vocês têm um aproveitamento bastante razoável, né? Vocês já tiveram a possibilidade de acertar com quase 100% de previsão onde os próximos crop cycles apareceriam. Eu queria que você falasse um pouco disso para nós. Quais critérios vocês utilizam? Como é que é esse protocolo para tentar prever aonde os próximos ciclos vão aparecer? Fala um pouco para nós dessa questão aí. Então, nesse tema, nós praticamente ficamos na região
dos acontecimentos ali na área de Wiltshire. Às vezes ficamos acampados em áreas de alta incidência, nós ficamos praticamente na estrada. Também para a escolha das áreas, nós marcamos os mapas, fazendo uma estatística matemática. Agora, o caso é que, acima de tudo, né, existe uma espécie de interação com a inteligência por trás do fenômeno, e vez ou outra nós acabamos sendo como que atraídos para certa localização, e lá acontecem os crop circles, como que para demonstrar essa interação, né? Eles acontecem na vizinhança de onde nós estamos. Isso é a parte mais interessante. Isso é muito bacana, é fantástico ouvir essa informação. É uma informação nova, é uma informação que começa a separar, né, o que é realmente uma pesquisa séria do que é o folclore da desinformação. Muita gente fala que na atualidade, 80% dos crop circles são feitos por humanos, e eu tenho certeza absoluta que essa informação ela é sem fundamento, ela é baseada em informações de terceiro. Tem uma boa dose também da tentativa de acobertar esse fenômeno, da mesma forma que tem sempre uma tentativa de acobertar o fenômeno OVNI. Nesse caso aí na Inglaterra também existe uma corrente forte contrária à aparição dos crop circles, e que ao mesmo tempo promove esse acobertamento e a tentativa de desqualificar a pesquisa séria. Mas vocês estão mostrando que criaram um método, e quando tem método é o primeiro passo para se aproximar da ciência, né? É o primeiro passo da pesquisa para se aproximar da ciência, é a criação de método, né? Então eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão, basicamente sobre as diferenças entre os crop circles autênticos e os crop circles que são tentativas de copiar, tentativas de fazer igual. Então, fala para a gente um pouco sobre isso, para o público, nossa audiência, começar a entender o que é um crop circle autêntico, original, dos outros que são tentativas toscas de copiar por alguns grupos de seres humanos que tentam fazer e acabam ajudando a desqualificar o fenômeno verdadeiro. Exato. Vendo aqui as evidências das anomalias, nós já temos a certeza de que grande parte é genuína e pouco são imitações feitas por grupos fraudadores do fenômeno. Ao adentrar um crop circle aqui, nós já constatamos evidências de que foi uma imitação, como, por exemplo, se a formação ainda está intacta, pegadas de pessoas, marcas de equipamento. Se alguém usa madeira ou cordas, isso retira a cera da planta no impacto e quebra a planta também, além de que no centro fica a marca de utilização de um tipo de compasso de corda. Os genuínos não têm nenhuma evidência da passagem das pessoas, né? Agora, se o crop circle já foi visitado anteriormente da pesquisa, fica mais difícil, porque se notam os danos, porém pode-se perceber outras indicações de que ele seja verdadeiro, através das anomalias nas plantas, já que uma delas é a dobra nos nós, sem a quebra. É uma transformação da natureza da planta que permanece viva e dobrada. Nós não temos essa tecnologia. Existem também várias outras anomalias que podem ser observadas nos verdadeiros agroglifos.
como, por exemplo, o padrão de sextaria, que são camadas entrelaçadas e desvios eletromagnéticos, por exemplo. E existem centenas de anomalias. Então, nós temos aqui bem claro o que é genuíno e o que não é. É muito bom ouvir a informação precisa, a informação na fonte, de quem está em campo, de quem faz um trabalho sério. É muito bom, dá uma satisfação muito grande, principalmente para calar a boca de meia dúzia de curiosos aí que nunca fizeram absolutamente nada para investigar esse fenômeno e ficam dando palpites furados aí, ouvir o galo cantar não sabe aonde e fica falando besteira. Então, para mim, é uma satisfação muito grande. Eu sempre soube que o fenômeno é real, é verdadeiro. E eu queria que você falasse sobre você já falou sobre as características, né, da autenticidade, mas eu queria que você falasse agora dos aspectos mais específicos por exemplo, da influência da presença desses desenhos na colheita, se a colheita ela tem alguma interferência ou ela pode ser colhida normalmente e o fruto daquela colheita pode ser consumido normalmente. Me parece que hoje já existem produtos feitos a partir do trigo colhido ou das culturas colhidas dentro dos próprios crop circles, né? Já existe até uma marca de cerveja, se eu não me engano. Então, quer dizer, eu queria que você falasse desses aspectos técnicos, por exemplo, se existe algum resíduo radioativo, se existe algum resíduo eletromagnético, de como essas plantas na sua essência vegetal são afetadas, como é que isso acontece. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Sim, Arthur, isso aí realmente acontece. Agora, voltando naquele assunto da identificação, a melhor forma de identificar por foto vai ser verificar os trilhos de trator para ver quantos trilhos a formação atravessa. Se for mais de 3, já indica que seja genuína. As imitações geralmente são pequenas para facilitar o trabalho dos fraudadores, então atravessando somente uma ou duas linhas de trator, que são aquelas finas linhas duplas que atravessam o campo. Apesar de que hoje, em dia, existem máquinas maiores que vão enganar aqueles que tentam calcular o tamanho pelas marcas no campo. Agora, dentro do aspecto técnico, a planta é afetada no nó por um tipo de micro-ondas, que aquece internamente, causando uma dobra, e depois resfria, voltando à vida já dobrada e transformada para ser um pixel, nessa figura vista por foto aérea. Respondendo à questão do espiritualista, existe sim grande influência, não só psicológica, mas espiritual. Muitas pessoas, e me incluo nesse grupo, relatam energias que alteram o comportamento, afetam nossa consciência de uma maneira positiva e esclarecedora. É uma experiência muito boa. Às vezes saímos do Crop Circle com novos planos, ideias renovadoras, a certeza de que estamos sendo contatados por esses seres espaciais. Isso sim é o que nos mantém ativos nessa pesquisa, nos fornece a satisfação de continuar em contato e buscar mais interação. Newton, eu queria que você falasse de alguns crop ciclos que são verdadeiros clássicos e que alguns desinformados aí ficam dizendo que é falso, que foi feito por ser humano. E só para a gente comentar
o quanto seria praticamente impossível que isso fosse feito por seres humanos. Então, por exemplo, eu queria que você comentasse sobre aquele crop muito famoso, que é a cara de um ET, de um Grey, né? De um Grey tradicional, e ao lado dele vai um disco com uma codificação que na realidade é aquela codificação de computadores. Como é que se dá o nome? Que é na base do 001, né? Que seria, esqueci o nome, uma criptografia, né? E que foi, esse disco ele foi decodificado e foi encontrado uma mensagem nele, né? Uma mensagem que fala das falsas promessas, dizendo que ainda há tempo, que a gente tome muito cuidado. Então eu queria que você comentasse, porque essa imagem ela é enorme, ela aconteceu, ela apareceu ao lado de instalações do governo inglês, justamente aonde está instalado o projeto 7, né? Ou seja, isso pode não ser uma coincidência, e aí acaba que, pelo tamanho, se fosse feito por humanos, levaria horas, talvez dias, para que fosse concluído com tamanha precisão. E não foi isso que aconteceu. Num dia a figura não estava lá, e de uma madrugada para outra a figura estava lá. Principalmente pela questão do tamanho da figura, das proporções. Então eu queria que você comentasse. Tem uma outra que é considerada a maior de todos os tempos, que eu antes, até confesso, eu tinha uma informação que eu busquei em fonte que eu considerava fidedigna, que dizia que ela tinha 650 metros de diâmetro, ou seja, mais de meio quilômetro, seria uma figura gigantesca, e que ela teria mais de 1.000 figuras, mais de 1.000 figuras no seu total, na totalidade do desenho. E depois você me corrigiu, me trouxe a informação de que, na realidade, é uma figura, me parece, de 490 e poucos metros, que já é um tamanho bem grande, né? De 390 e poucos metros, que beiraria os 400 metros de diâmetro, que, convenhamos, é um tamanho bem expressivo, e que a grande dificuldade dela é que ela teria sido feita numa colina que, por ser uma colina seria côncava. Então, ou melhor, seria um platô. Então, de determinada posição da figura, você não consegue enxergar o outro lado. Então, não teria como isso ter sido feito a partir do solo, né? Só com equipamentos de muita precisão e que levaria dias para se conseguir isso. Então, essa é uma das figuras bastante polêmicas. E a outra é aquela considerada falsa por muitos, pela grande maioria, mas que eu já ouvi relatos de especialistas que a analisaram e consideram que ela seja autêntica, que é aquela das duas sondas. É um vídeo de duas sondas fazendo o crop ciclo em tempo real. Eu queria que você explicasse para os amigos que vão nos ouvir por que aquela figura não é falsa e de que forma se chegou a essa conclusão de que aquela imagem ela é real. Aquele vídeo das duas sondas fazendo aquele crop cycle é real.
Se você puder, de forma resumida, explicar isso para os nossos amigos, seria bastante interessante. Essa questão, você mesmo respondeu dos crop circles mais famosos, né? Só repassando os clássicos aí, o clássico do crop circle do ET, do Observatório de Chilbolton, é um radiotelescópio ali, onde inclusive o pessoal do SET na pesquisa, né, de busca por inteligência extraterrestre trabalha ali. O edifício é governamental e existem câmeras de alta segurança ao redor e os campos que tem ali ao redor, porque ele fica no meio de vários campos, foram justamente os campos que receberam esses agroglifos, esses crop circles. O vídeo, obviamente, não foi liberado para o público, porque provavelmente apareceriam ali as tais sondas, as esferas luminosas que acabam participando na hora da confecção dessas figuras. Agora, uma curiosidade, e que não é tradicional, é que os olhos do ET, o Grey, conhecido Grey, eles sempre são como usando um óculos, né? Tudo escuro. Quando na verdade, por baixo eles têm os olhos normais, como de uma pessoa, só são olhos maiores. Agora, o interessante é que nesse crop circle ele apareceu com os olhos livres daquele óculos, daquela coisa preta. Ele tem até a pupila que dá para se ver na figura. Coisa que ninguém utiliza isso nem em artes. Agora, o código binário, né, que está demonstrado no disco, ele foi um código que é padrão de intercâmbio e informação. Ou seja, esse é o nome do código mesmo. E ele diz ali, né, a decodificação veio com essa mensagem de cuidado com os portadores de falsos dons e suas promessas quebradas, muita dor, mas ainda há tempo, existe o bem e nós não apoiamos o engano, e existe o fechamento da comunicação. Então isso aí ficou ali como uma mensagem decodificada, foi decodificada por um programador, né, de computação, que conseguiu descobrir que aquilo lá era o código e decodificou. O outro que você mencionou, de 409 círculos que tomava o topo de uma montanha inteira, não podia ser visto de um lado para o outro, nem metade dele, era o Milk Hill. Foi feito também nessa época de 2001. E eu cheguei cedo lá, choveu a noite toda, ele era enorme, né? Até um helicóptero pousou no círculo central. Não poderia ser uma imitação pelo simples fato do tempo que levaria para confeccionar aquilo em poucas horas, no escuro e chovendo. Então esse daí ele desbancou muito a imitação dos crop circles como sendo uma coisa normal. Agora, quanto ao vídeo, né, de Oliver Castle, é muito contraditório e tudo mais. Por quê? Porque ele foi real, porque ele foi filmado naquela manhã de 1996 e ele existiu de fato. E o autor compartilhou com pesquisadores num pub e nunca mais foi visto. Aí um outro cara que não tinha nada a ver apareceu depois, muito tempo depois, meses depois, para dizer que ele era o autor. E ele tinha uma agência de edição e assim ficou publicado. O povo acreditou, a mídia espalhou e o governo ficou contente com essa situação, porque encobriu aquilo que estava sendo divulgado. Mas quem sabia na verdade, né, foram só uma dúzia de frequentadores dali. Apesar de que alguém resolveu entrevistar o falso autor e pegou ele na controvérsia de que foi feita uma filmagem e ele não conseguiu explicar, inventou que tinha colocado a câmera num tripé e isso nunca aconteceu.
já que o autor verdadeiro tinha filmado deitado no seu saco de dormir, que ele estava dormindo naquela montanha aquela noite. Os ângulos da filmagem nunca bateram com a história do tripé. Então, pouca gente sabe que aquilo é verdadeiro, a maioria engoliu na televisão de que era falso. Para finalizar, em poucas palavras, eu gostaria que você falasse da linha do tempo do fenômeno dos crop circles. Desde quando eles existem, o que você considera o ápice de aparições desses desenhos e comparando com os dias de hoje, né? Porque você, em algum momento, você diz na sua palestra que houve épocas que na alta temporada, que vai de maio a agosto, que é essa que nós estamos, né? Por isso você está aí na Inglaterra, que houve temporadas que apareciam em torno de 100 desenhos. E hoje você falou que a média caiu bastante. Hoje vocês têm uma média, nas últimas 3 temporadas, de 15 desenhos em toda a temporada. Então, eu queria que você comentasse essa linha do tempo aí. E muito obrigado por esse bate-papo, por todo esse esclarecimento a respeito dos crop circles. Esse fenômeno que, na realidade, é uma das marcas registradas de que o fenômeno OVNI ele está ativo no nosso planeta. E uma dessas marcas registradas é o fenômeno dos crop circles. Valeu, grande abraço, Newton Rampasso. Valeu, estou aqui te esperando quando você retornar. Um abraço. Então, as esferas de luz sempre foram vistas como na Segunda Guerra, os Foo Fighters, a mãe do ouro no Brasil, em todo o mundo. São conhecidas como sondas pelo fenômeno OVNI. São, na verdade, as ferramentas para o feitio dos crop circles. Todos nós já presenciamos essas esferas antes e depois de uma formação, e tem até aquele vídeo durante a formação. E existem muitas testemunhas também durante a formação, então nós temos a certeza, inclusive nós chegamos a filmar essas esferas de luz, conhecidas como bolas de luz também, e elas estão diretamente relacionadas com as formações. Agora, sobre a linha do tempo, eles já eram reportados desde o século XVI. Existe aí uma reportagem em 1678, que diziam na época, pela religiosidade, que era algo do demônio. Eles então entraram numa escalada enorme no final dos anos 90 e início dos 2000, com centenas de agroglifos ali, anualmente aparecendo. Mas daí começou a diminuir. Nós estamos vivenciando esse declínio hoje mesmo, finais de junho de 2024, e tivemos apenas um crop circle. Isso nunca aconteceu desde o início das minhas pesquisas em 91. Para você ter uma ideia, junho sempre foi um mês de bastante movimento. Agora veremos o que acontece nos próximos meses, mas já temos uma ideia de que vai ser ainda menor a incidência desse fenômeno neste ano do que nos anos anteriores. Agora, para finalizar, eu agradeço, meu amigo, pela oportunidade de esclarecer um pouco mais sobre esse fenômeno de contato. Eu mando aí para vocês todos um grande abraço e mantenham aí a informação em pé, porque sempre vai chegar alguma coisa. Eu vou fazendo o possível para conseguir algumas informações para vocês. Valeu! Você ouviu o mini podcast Perguntas e Respostas com Arthur Sérgio Neto. Obrigado e até o próximo.